O dia ontem foi histórico aqui no canal Atenção Vascaínos. Fizemos a nossa primeira transmissão e com imagens para todo o Brasil. O resultado não foi tão bom assim no clássico do Maracanã, mas a atuação do time até que foi boa, elogiável, mas a gente tem que melhorar muitas coisas e principalmente trazer reforços. Um deles já chegou ao Rio de Janeiro e a gente vai trazer detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando mais uma semana. O resultado ontem não foi bom, mas a gente vai trazer detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu peço para você fazer logo de cara o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante ter a sua inscrição, acione também o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa segunda-feira já está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogando ontem no Maracanã, 8ª rodada do Campeonato Carioca, foi derrotado pelo Fluminense por 2-0, primeiro clássico do Vasco no ano, e essa derrota não estava nos planos, mas mesmo assim você está vendo aí fotos da partida em que o Vasco teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, poderia ter saído na frente, não aconteceu o gol, e no segundo tempo o Germancano, argentino Germancano, ex-jogador do Vasco, fez os 2 gols que deram a vitória para o Fluminense. Com esse resultado, o Vasco se mantém na 6ª colocação, a 2 pontos do G4 e precisa, na quinta-feira, contra o Botafogo, jogo esse também será realizado no Maracanã, vencer a partida para, quem sabe, tentar entrar no G4 do Campeonato Carioca. E o técnico Maurício Barbieri, após a partida, falou na coletiva de imprensa sobre o que achou da partida, principalmente analisando todos os pontos em que o Vasco perdeu para o Fluminense por 2-0. Primeiro eu quero deixar claro para o torcedor que a calma com que eu vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados, porque a gente queria buscar a vitória e eu acho que a gente se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol e nós tivemos várias oportunidades. Então os jogadores se dedicaram, lutaram, fizeram tudo aquilo que foi planejado e a gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe e nas oportunidades que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que se a gente jogasse outras partidas contra essa mesma equipe, da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início de trabalho, pouco tempo, temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores, e a gente está falando de um time que já está praticamente um ano junto, de um time que foi campeão estadual no ano passado, que tem um projeto mais consolidado. Então, o sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza de que a gente, claro, precisa evoluir, mas que a gente está no caminho certo. E se tem análise do Barbieri, tem análise também dele, Jean Faísca, exclusivo aqui para o Bom Dia Gigante. E aí, Jean, o que você achou dessa partida? Conta pra gente. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Ontem, infelizmente, o Vasco perdeu aí o primeiro clássico no ano. 2-0 para a equipe do Fluminense. Se você olhar os números do jogo, o Vasco fez uma grande partida. Isso mesmo. O Vasco, que veio com um modelo de jogo aí do Barbieri, com 3 volantes, colocou o Rodrigo centralizado, o Barros pela direita e o Galarça pela esquerda. O Alex Teixeira não jogou de meia centralizado como vinha atuando. Jogou realmente como um ponto, um atacante pelo lado esquerdo, trazendo para dentro. Primeiro tempo, o Vasco teve 2, 3 oportunidades de abrir o placar e infelizmente não conseguiu. O Fluminense não teve nenhuma finalização. Na volta para o segundo tempo, obviamente a marcação do Vasco já não conseguiu mais encaixar tão bem e o Fluminense acabou fazendo 1-0 aí, num gol do Cano, numa finalização de rara felicidade. Ainda o Barbieri tentou, fez algumas mudanças na equipe do Vasco. Eu talvez não teria tirado aí o Peck, acho que o Peck fazia um bom jogo. Enfim, no final o Rodrigo erra um passe e o Cano acaba fazendo um golaço do meio de campo.
Fica claro que esse modelo de jogo pode ser utilizado, só que não adianta. O Vasco perdeu o jogo de ontem porque do outro lado tem jogadores mais qualificados. O Vasco ainda precisa estar na montagem de um elenco e, como o Brax mesmo prometeu, em abril esse elenco vai estar pronto. Eu não tenho dúvida, pelo menos mais 3, 4 jogadores com possibilidade de ser titular. Lembrando que ontem o Vasco teve o desfalque do Jair, talvez o seu melhor jogador. E não só 3, 4 jogadores para serem titulares. O Vasco ainda precisa de pelo menos mais 4, 5 jogadores também para ficar à disposição no banco de reserva. Senão, acontece o que aconteceu ontem. Termina o jogo com um punhado de jogadores da base. Bons jogadores, só que não podem aí ser jogados aos leões. Quem também analisou essa partida entre Vasco e Fluminense, a derrota para o tricolor por 2-0, foi o ídolo Edmundo em seu canal Mundo Ed. Ele falou sobre o que achou do Vasco nessa partida e fez uma pequena crítica em relação ao técnico Maurício Barbieri. Confere só. Apesar do resultado, né? Nenhum torcedor do Vasco gostaria dessa derrota no primeiro clássico, porque o time vinha numa grande evolução, mas eu, para te falar a verdade, gostei bastante do que vi. Gostei da escalação, gostei do comportamento dos jovens, né? Porque os contratados, a gente espera que eles joguem bem, mas os jovens que foram a campo, escalados pelo Maurício Barbieri, cumpriram à risca aquilo que foi determinado pelo técnico. E o Vasco criou mais no primeiro tempo, teve muita chance de ganhar o jogo, tanto que estava assistindo o jogo pela Bandeirante, e os comentaristas elegeram o Fábio melhor em campo. A eleição foi antes do segundo gol do Cano, né? Talvez se fosse depois, eles escolhessem o Cano. Mas acho que foi uma infelicidade do Vasco não fazer o gol na frente, não sair na frente. Agora, no geral, não gostei das substituições. Eu também. Porque o Vasco toma o gol logo em seguida. De algumas substituições, e aí o Vasco cria as melhores oportunidades na bola aérea, né? E aí você tira o seu centroavante, ele estava longe de estar mal no jogo. A ideia do Ignaldo era ótima, até porque o Ignaldinho entrou muito bem, na minha modesta opinião, mas era a velocidade que precisava do lado do campo, né? E a referência tinha que permanecer. Cara, do resto, gostei muito, muito, muito da atuação do Vasco. Jogou de igual para igual com um time que já está pronto. Um trabalho maturado já de mais de um ano. Acho que no futebol carioca é o Fernando Diniz, o técnico que está mais tempo no comando. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a Seleção Brasileira Sub-20 venceu o Sul-Americano ontem, treinada pelo técnico Ramon Menezes, que teve mais uma vez a dupla de jogadores revelados no Vasco como um dos grandes destaques. Ontem, Andrei Santos foi o único que jogou, inclusive fez o primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Uruguai, que deu o título à seleção brasileira desse sul-americano que não vinha desde 2011. E Marlon Gomes não atuou na partida por conta da questão da contusão, mas também esteve lá, você está vendo a foto dele aí, comemorando com o título sul-americano. Por falar em Marlon Gomes, ele já vem fazendo um pequeno trabalho em relação à sua recuperação e deve ficar até 20 dias de fora para depois sim voltar a jogar como jogador do Vasco e ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Por falar nisso, 3 jogadores que não foram para a partida de ontem. Jair deve estar recuperado e vai sim para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo. Já Robson é uma possibilidade até grande dele também ir para essa partida. Em relação ao atacante Figueiredo, esse sim deve ficar de fora de mais uma partida do Vasco, já projetando o Campeonato Carioca. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E você ouviu aí a análise feita pelo craque Edmundo sobre essa questão das substituições no jogo do técnico Maurício Barbieri, e uma das mais criticadas foi a saída do atacante Pedro Raul. Ainda na segunda etapa, no meio do segundo tempo, ele tirou o centroavante do Vasco e muita gente criticou isso. E o técnico Maurício Barbieri explica por que tirou Pedro Raul, e ele até faz um senão, se dependesse do jogo, não teria tirado o centroavante do Vasco. A gente procurou fazer um jogo muito intenso, e algumas trocas que eu fiz não foram nem por questão técnica, foi por questão de tentar manter a intensidade. Do Pedro acabou sendo um pouco isso. Até aquele momento a gente não tinha sofrido gol, a gente estava tendo as oportunidades, principalmente nas transições. E nesse sentido o Ignaldo é um menino que é até mais veloz, mais rápido. Ele acabou fazendo uma jogada muito boa em que ele serviu o Nenê. Mas uma pena, a gente não conseguiu fazer o gol. A ideia não era que o jogo terminasse como terminou, a gente tendo que eles mais fechados e a gente alçando mais bolas na área. Sem dúvida, se eu imaginasse que fosse para esse caminho, o Pedro, sem dúvida nenhuma, talvez pudesse ajudar um pouquinho mais. Mas a gente não controla todos os cenários. Naquele momento foi a escolha que eu fiz. Pelo menos o técnico Maurício Barbieri ganha mais um reforço para essa temporada. O zagueiro Manuel Capasso chegou ao Rio de Janeiro ontem e já falou como jogador do Vasco. Ele ainda vai fazer exames médicos hoje para aí sim assinar contrato e ser anunciado de forma oficial como novo jogador do Vasco. Um zagueiro de 26, 27 anos chega junto ao Tucumã da Argentina. O Vasco pagou 1,5 milhão por esse jogador por 50% dos seus direitos e ele assina contrato por 3 temporadas. É um jogador que vem para formar a dupla de zaga do Vasco com o Léo, chega com fama de xerife da zaga do Vasco e pode ser um jogador que vai ajudar muito o time nessa temporada. E olha, na hora que ele chegou no aeroporto, quem estava lá foi Flávio Dias, que bateu até um papo com o jogador e eu vou trazer agora nesse Bom Dia Gigante. Confere só. ¿Cómo estás? ¿Puede ser una pregunta? Sí. ¿Cómo está ahora, después de tanto tiempo, listo para jugar, para empezar una nueva vida? Sí, ¿cómo está? Sí, muy contento. La verdad que se hizo muy larga la espera, pero bueno, ya estoy acá, así que ahora toca empezar a trabajar nada más. ¿Y se va a Maracaná ahora? Sí, vamos a ver el partido. ¿Y qué espera? Y espero que gane el Vasco. ¿Y cómo está preparado para empezar el partido en cerca en cuánto tiempo? Sí, estuve entrenando, así que estoy en ritmo, estoy listo para lo que el entrenador necesite. ¿Y qué conoces de Vasco? Estuve viendo, es un equipo muy grande, muy conocido por supuesto, y bueno, estos últimos días estuve viendo el equipo, los partidos también, así que bueno, con ganas de sumarme a los entrenamientos y ayudar a mis compañeros. ¿Y qué puede ser la torcida, la hinchada de Vasco que te espera mucho acá? Bueno, espero que me reciban bien, yo vengo con muchas ganas, voy a dejar todo de mí, así que nos vamos a llevar muy bien. Suerte. No, muchas gracias. Tá aí, torcedor, a entrevista exclusiva que o Flávio Dias fez com o Manuel Capasso ainda no aeroporto da chegada do jogador ao Rio de Janeiro. Eu quero saber de você, com a chegada de Capasso, quais seriam as posições mais carentes desse time titular do Vasco, que o Vasco precisa sim contratar ainda para essa temporada. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, coloca aqui a sua opinião. Teria que ser um camisa 10, um atacante de lado de campo, um outro cabeça de área? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é muito importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E você até agora que não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione também o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo, você assiste e não clica no curtir, não custa nada, é de graça, inclusive a própria inscrição. E claro, compartilhe, copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, além de seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também o nosso segundo canal, o AV+. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, que está muito bacana o Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias. Quero agradecer demais a ótima audiência que tivemos ontem na primeira transmissão de um jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, com imagens no aplicativo da Dali, e quem sabe outros jogos virão para também a gente transmitir aqui no canal Atenção Vascaínos. Com imagens no aplicativo da Dali, mas com a narração em áudio aqui no YouTube. Eu conto demais com a sua audiência sempre para podermos crescer ainda mais como canal e a plataforma que mais bem fala de Vasco, o canal Atenção Vascaínos.
Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live, 7h30 da noite, e eu conto com a sua audiência. Tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!